Olá pessoal, eu sou Paulo Souza, dono desse pequeno e modesto espaço dedicado à literatura, à escrita e leitura. E hoje a gente vai estar falando sobre os três atos na narrativa, né? Aquela estrutura narrativa que ajuda você a contar a sua história. Antes da gente entrar no assunto propriamente dito, por favor, se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Deixe o seu curtir aqui nesse vídeo, porque eu faço todos os vídeos aqui do canal com muito carinho para vocês, e é porque é um assunto também que eu gosto muito de estar conversando. E se você quiser contribuir com o canal, por favor, compre na Amazon através do link que está aqui na descrição. Isso ajuda muito. Hoje nós iremos falar sobre os três atos narrativos, né? A estrutura dos três atos. Mas antes da gente falar, é bom contextualizar um pouquinho a história. Vocês sabem que eu gosto de trazer um pouco a história do assunto para poder estar conversando com vocês. E a estrutura dos três atos vem lá da antiga Grécia, mais especificamente de Aristóteles. Então isso quer dizer que essa estrutura que a gente está conversando hoje, ela é usada desde então, tanto para fazer peças de teatro, como para fazer livros, e mais recentemente na história moderna, para se contar histórias em filmes de cinema. Então a gente vê que a estrutura dos três atos está presente na humanidade há muito tempo. Então por isso que é importante a gente dar esse respaldo histórico. E dentro ainda dessa questão histórica sobre os três atos, é importante a gente falar que ela teve muita importância dentro do teatro grego antigo, que foi onde o Aristóteles começou a fazer essa estrutura, onde ele começou a reparar que os grandes escritores da época dele utilizavam meio que informalmente de uma mesma estrutura. E no seu livro A Poética, o Aristóteles fala a seguinte frase: assentamos que a tragédia é a imitação de uma ação acabada e inteira, de alguma extensão, pois pode uma coisa ser inteira sem ter extensão. Inteira é o que tem começo, meio e fim. Então aqui o Aristóteles ele já dá o spoiler, né? Ele já fala exatamente o que é a estrutura dos três atos. É uma história com início, meio e fim. Ele fala isso porque ele começou a reparar que as peças que eram apresentadas na sua época, elas meio que respeitavam podemos dizer assim, uma lei não dita entre os dramaturgos gregos. E essa lei, ela sempre respeitava certos critérios. Então, ou seja, os heróis apresentados nas tragédias gregas, eles sempre teciam basicamente as mesmas coisas nos mesmos momentos da história. Era apresentado o início, era apresentado aquele herói na peça grega. Esse herói, ele era confrontado, ele tinha um desenvolvimento para poder resolucionar aquela confrontação, existia o clímax e depois ele retornava ao estado original dele. Então Aristóteles começou a ver que essa lei não dita, né, esse modelo seguido e não dito pelos dramaturgos, era uma estrutura que dentro dessa estrutura você podia contar qualquer tipo de história. E ele percebeu também que uma grande coisa que fazia com que os três atos fossem realmente uma estrutura universal para se contar uma história, é que ele é muito fácil de você colocar a questão da moral humana dentro da história. E a moral humana que faz com que a história alcance o espectador ou o leitor, né? Podemos assim dizer. Então ele começou a perceber que essas histórias tinham alguns pontos em comum, como aqui, por exemplo, até anotei para vocês poderem entender, né? Os autores trágicos usavam enredos que questionavam a percepção desses heróis, colocando-os em situações comprometedoras. Olha só, o ser humano não está interessado em heróis, o ser humano está interessado em saber como os heróis enfrentam o cotidiano, porque é o cotidiano que é vivido por todos nós. Em Édipo, sem saber, mata o pai e se casa com a mãe. Orestes precisa assassinar a própria mãe para não ser amaldiçoado e terminar sendo perseguido do mesmo jeito. Agamenon é impelido a sacrificar a própria filha para a vitória dos gregos sobre os troianos. E etc. Questionados os heróis e seus fardos, os autores questionavam o sistema, mostrando que a situação estava ficando insustentável. Se aquelas coisas podiam vitimar homens tidos como sagrados, protegidos ou heróis, como o homem comum poderia esperar viver sem medo? Então, antes do teatro grego fazer esse mito, né, dos heróis, esse mito de que tudo pode ser, os grandes peças de teatro, Édipo, Orestes, Agamenon, todos esses personagens, eles têm um confronto moral muito grande relacionado com algo que qualquer pessoa também poderia ter esse confronto, entendeu? Então é isso que faz os três atos, é essa moral que é questionada na estrutura dos três atos. E é esse questionamento social e intrapessoal que faz com que os três atos sejam tão utilizados ao longo dos séculos, né? Desde a antiga Grécia que ele é utilizado. Porque é muito fácil de você colocar dentro dessa estrutura esse questionamento moral, esse questionamento social. Agora, né, a gente
já dei uma palhinha aqui sobre a história de uma maneira bem superficial, bem rasa, só para quem não sabia poder ter um conhecimento. Agora a gente vai falar exatamente sobre o que são os 3 atos. O Aristóteles, no seu livro Poética, ele ainda continua falando: portanto, para que as fábulas sejam bem contadas, é preciso que não comecem nem acabem ao acaso, mas sejam estabelecidas segundo as condições indicadas de prólogo, que é a apresentação, epílogo, que é a confrontação, e o êxodo, que é a resolução. Então aqui nesse trechinho, Aristóteles ele já fala exatamente o que são os 3 atos, mas agora a gente vai destrinchá-los. O primeiro ato é a apresentação dos personagens, do mundo em que eles vivem, das leis que os regem, e é nesse momento em que você fisga o seu leitor para ele continuar lendo a história. É aqui que você vai apresentar ao seu leitor o porquê que o seu personagem tem que enfrentar o problema em que ele vai estar sendo apresentado, para ele poder preservar esse mundo ao qual ele vive, essa maneira de vida ao qual ele vive e as leis que o regem. Então o primeiro ato ele é muito importante porque é nesse momento em que você vai apresentar o seu personagem principal ou o seu grupo de personagens principais. É na apresentação que você vai mostrar como esses personagens viviam, suas vidas de uma forma agradável e de como esse problema vai abalar esse mundo deles. Aqui é bom a gente estar lembrando para vocês que um personagem bom, um personagem que cativa o leitor, é dito personagem 3D, né? São um personagem que ele tem 3 profundidades. É a profundidade mental e psicológica do seu personagem, um personagem que ele tem camadas dentro da sua formação psicológica, porque o ser humano não é linear, então o seu personagem também não pode ser linear, ele tem que ter essa profundidade. A outra profundidade é a profundidade social, é como esse personagem que você desenvolveu, ele está inserido na sociedade da história, como a sociedade interfere no seu personagem e de como o sistema político, porque, gente, tudo na vida é política, como esse sistema político e social e cultural do seu personagem se relacionam entre o seu personagem e esse sistema. E a profundidade limitadora do seu personagem. Não existe personagem perfeito, como também não existe ser humano perfeito. Então um personagem que ele tem camadas de falhas, camadas de desvios de caráter, é um personagem redondo, um personagem 3D, né? Porque o 3D são essas 3 profundidades: a psicológica, a social e a de defeitos. Então, quando você consegue fazer esse personagem, você consegue fazer um personagem que se relaciona e que representa muito mais o leitor, porque aí o leitor vai ver que ele não está lendo um personagem fictício idealizado, ele vai ver que ele não está lendo um personagem fictício que não existe na vida real, mas ele pode estar lendo um personagem fictício que ou o representa muito bem, ou então representa alguém que o leitor conhece. E isso faz com que você desperte o interesse do leitor de querer ler como esse personagem vai desenvolver para poder resolucionar esses problemas. Durante o primeiro ato, a gente tem o primeiro ponto de virada, ou então o primeiro gancho, ou então o primeiro clímax. Esse ponto, ele pode ter vários nomes dependendo do lugar que você vai estudar. Eu, particularmente, gosto de falar ponto de virada. O primeiro ponto de virada da história acontece no primeiro ato, que é quando o personagem ou seu grupo de personagens, ele é confrontado pelo problema, que alguma coisa, ou alguém, ou uma situação é um problema. Ele pode apresentar de várias formas, em que vai fazer com que o personagem tenha que escolher entre não confrontá-lo e deixar que o seu mundo seja destruído, ou então confrontar e fazer com que aquele problema não destrua o modo de viver dele. E aqui, quando eu falo mundo, é literalmente qualquer coisa. Pode ser o mundo dele mesmo, físico, a sociedade em que ele vive, ou então pode ser um sentimento muito caro a ele que vai ser destruído, ou então uma pessoa que ele ama muito que está em perigo. Gente, são vários tipos de desafios que você pode colocar para fazer com que esse personagem seja impelido a enfrentar esse problema que está sendo apresentado a ele nesse primeiro ponto de virada. E aqui também você tem toda a liberdade de fazer com que o seu personagem queira ir de primeira para foder, porque ele já entende a dimensão da problemática dessa questão, ou então um personagem que não quero fazer isso agora, e aí depois ele vê que acontece algo que abala o mundo dele, ele vê que é necessário que ele esteja ali, ou então o chamamento do herói, ou então ele vai indo só pela onda, mas ele não entende muito bem de início por que ele está indo, mas ele está indo. Aqui você desenvolve a sua criatividade. Como o seu personagem vai se relacionar com esse problema nesse primeiro ponto de virada, é você que vai ditar de acordo com a melhor forma que se encaixe dentro
da sua história. E o importante desse primeiro ponto de virada é que ele, no momento da transição em que o personagem ele reconhece que ele precisa enfrentar esse problema, esse reconhecimento, esse momento em que o seu personagem, o seu grupo de personagens, ele vira e fala: preciso ir, precisamos ir resolucionar esse problema. Esse é o ponto de clímax do fim do primeiro ato para o início do segundo ato. Mas antes da gente ir falando sobre o segundo ato, a revista Escrever fez uma matéria muito boa e ela colocou aqui os elementos principais de cada ato. Então, à medida que eu vou falando dos atos, eu vou falando dos elementos que precisam, né? Ou então que é bom você colocar dentro desses atos. No primeiro ato, a revista Escrever colocou os seguintes. Vocês vão ver que todos os negócios são basicamente as coisas que eu falei, mas separadas em tópicos. Protagonistas, o lugar familiar, o anzol, aí é que ele bota, né? É necessário fazer a história andar, pois até então ela periga resumir-se uma sucessão de cenas de vida corriqueira dos personagens principais. Aqui está o prenúncio de que as coisas estão para mudar. Então, ou seja, o anzol é como se fosse a anunciação, ponto de virada chegando. Chega o desafio, começa a jornada e aí ele fecha aqui o primeiro ato dessa forma. Então vocês verem que a revista ela botou em tópicos exatamente tudo o que eu falei até agora. E agora nós vamos entrar no segundo ato. O segundo ato é a parte mais longa, é o ato mais longo dos três, porque é aqui que nós fazemos o desenvolvimento da história. Então o segundo ato nada mais é do que os personagens ou o personagem começando a buscar informações para poder resolucionar esse problema. E nós vemos que esse problema pode ser resolucionado de qualquer maneira, de qualquer forma, e vai depender muito. O importante é que o segundo ato ele tenha, no mínimo, 2 pontos de virada. O primeiro ponto de virada vai acontecer um pouco após o início do segundo ato, que é quando o personagem ele começa a pesquisar, começa a querer entender como resolucionar esse problema e vai para resolucioná-lo. E ele tem uma derrota. Por que é importante ele ter essa derrota? Porque é a partir dessa derrota que o personagem ou um grupo de personagens vão conhecer as suas limitações e vão fazer meio que uma reforma íntima para poderem melhorar, evoluir e reconfrontar esse problema. E tudo isso é feito da maneira que você achar melhor. Mas é legal seguir essa estruturazinha clássica, porque aí você vai criar um desenvolvimento mais forte para a criação. Muitas histórias hoje são contadas assim, principalmente no cinema, nessa estrutura de 3 atos. O segundo ato não tem muito o que eu falar porque ele é o desenvolvimento da sua história. Então aqui você tem toda a liberdade para fazer o desenvolvimento da maneira que você achar melhor para contar a sua história. E o importante é que após esse segundo ponto de virada, no próximo ponto de virada, ainda dentro do segundo ato, e ele é bem no finalzinho do segundo ato, é quando o herói se mostra capaz. Olha bem, presta bem atenção. Ele se mostra capaz de solucionar esse problema, de vencer esse desafio. O segundo ato ele vai terminar exatamente nesse momento, o momento de transição do segundo para o terceiro ato, é nesse momento em que o personagem se mostra capaz de solucionar, mas ainda não o soluciona, porque o clímax final, o ponto de virada final vai ser dentro do terceiro ato, no momento em que o seu personagem, o grupo de personagens, vence o desafio. Então, nesse momento, o segundo ato, eu vou aqui ler para vocês agora os elementos que a revista Escrever colocou que é importante que eles estejam dentro desse segundo ato. A forma como você vai escrever fica a seu critério, fica na sua criatividade. Os elementos são apostas mais altas, né, que é que eles falam. O que antes servia como solução pertence a uma realidade que já não existe mais. Mais coisas estão em jogo, mais riscos estão sendo ou precisam ser assumidos. Não é possível desistir ou voltar atrás, que é justamente aquele momento antes do primeiro ponto de virada, onde o personagem vê que ele precisa solucionar. A perda. Se a perda do cotidiano, já familiar para o protagonista, trouxe-nos o segundo ato, perdas muito maiores e significativas mostram que o segundo ato é um momento de crise e enfrentamento, de batalhas internas e externas. Então aqui ele está falando justamente sobre essa questão da reforma íntima. Ele perde, ele vê que ele não está tão capaz e que ele precisa estudar mais, trabalhar melhor e se evoluir, né, para poder enfrentar aquele desafio. Tudo ou nada. Muito provavelmente haverá no segundo ato pelo menos um momento em que o personagem principal deverá optar entre tentar continuar a ser o que era e tentar reinventar-se. O mundo antigo ou um mundo novo estão em jogo. Olha só que coisa legal para poder instigar sua criatividade, para você poder fazer uma trama envolvente. E o último elemento que o segundo ato requer, né, que ele esteja ali é o desconhecido. Não há como voltar ao começo. Ele já não existe mais. O personagem mudou demais. E também as circunstâncias. Qual será a consequência desses dilemas?
o que sobrará de identidade do personagem que estamos acompanhando até aqui. E esse O Desconhecido é justamente esse ponto de virada ao final do segundo ato, que é o momento em que o personagem se mostra capaz. E esse se mostrar capaz é justamente mostrar tudo que ele evoluiu, mostrar todas as ponderações que o personagem tem sobre como era a vida dele e como será a vida dele a partir daquele confronto. Aí o terceiro ato entra. A partir desse momento, o personagem ele começa a sua jornada final. Então ele se mostra capaz na transição do segundo para o terceiro ato, ele se mostra capaz de solucionar esse problema e aí ele começa a entrar no terceiro ato, que já é a conclusão da história. Então aqui o personagem ele já vai com tudo para poder solucionar o seu problema. Ele já vai com tudo, com todas as suas ferramentas, com tudo que ele desenvolveu, tanto intrapessoal como para fora dele também, e ele vai ali enfrentar o problema dele. E aí vem aquela batalha épica, aquele confronto épico, dele solucionando o problema. E aqui é muito importante a gente estar falando que aqui nesse momento você tem duas opções. O personagem ele vai vencer e o mundo dele vai ser transformado. Independente, né? O mal tem o que meio que uma meia vitória sobre o seu personagem ou grupo de personagens, ou ele consegue solucionar o problema e ele retorna ao estado em que ele estava antes, no início do livro, que é aquele estado em que ele estava querendo preservar. A gente também pode fazer outros tipos de interpretação, onde o mal tem uma vitória, o personagem tem que conviver com as escolhas que ele fez, ou então o personagem ele evoluiu tanto que ele não consegue mais conviver da forma que ele convivia, e aí ele entra num outro tipo de conflito e deixa um final mais aberto na sua história. Tudo isso vai depender de como você quer fazer o fechamento da sua história. O terceiro ato é para você concluir essa história. E aqui a revista Escrever, ela trouxe os elementos que precisam ou é aconselhável que eles estejam no terceiro ato. Então vamos a eles? O clímax. O terceiro ato deve levar ao desfecho, bem como fazer o desfecho em si sua parte definidora e principal. Era inevitável após o segundo ato chegar até aqui. É necessário encarar o problema de maneira conclusiva. O problema pode não ser resolvido definitivamente, mas o protagonista chegou ao máximo de si. Uma nova manhã. O que estava no começo, a rotina, os personagens, as situações, não são mais as mesmas. É hora de um recomeço, de uma nova perspectiva, de uma regeneração, que é exatamente o que eu já falei. O balanço e o julgamento. As ações geram consequências, então o desfecho deve tentar responder a maior parte das perguntas que o segundo ato suscitou e mostrar o resultado dos empreendimentos iniciados anteriormente. Quando ganha-se, quanto perde-se, o preço pago pelas ações tomadas. O fim é o fim? É possível deixar em aberto a continuidade da história ou algum de seus elementos, sugerindo ao invés de afirmar. Isso não quer dizer que isso é uma continuação que será escrita, mas um final aberto nunca deve ser descartado. O fim da narrativa, obviamente, não precisa ser o fim da história. Pode ser mais fácil fazer um final aberto em histórias onde o narrador está em primeira pessoa, por exemplo. Essa dica aqui que eles botaram na revista eu achei incrível. E o último elemento é a reflexão. Apesar de toda a história narrada poder conter vários momentos de reflexão ou de provação, refletir faz parte da identidade construtiva do terceiro ato. O primeiro e o segundo atos podem abrigar questionamentos, mas o terceiro ato deve suscitá-los. Gente, essa é a estrutura básica dos três atos narrativos, né? Do famoso início, meio e fim. Aqui só para poder dar um cerejazinha no final do bolo, enquanto a gente fala de uma forma técnica e bem superficial sobre os três atos, nós podemos falar que o primeiro ato representa 25% do livro, o segundo ato representa 50% do livro e o terceiro ato representa os últimos 25% do livro. Claro que isso aqui é uma medida, é uma réguazinha básica e você não precisa seguir à risca essas porcentagens para escrever sua história. Você pode fazer um primeiro ato mais longo, um primeiro ato mais curto, ou então você pode deixar o primeiro ato bem breve, um segundo ato bem extenso e um terceiro ato também bem breve. Isso tudo vai depender de como você domina a técnica narrativa. Também existem outras técnicas narrativas, outras formas de se contar histórias, além dos três atos, que eu irei trazer ao longo da história aqui do canal. E o porquê que eu tô falando que é legal, só pra gente estar concluindo esse vídeo, que ele ficou um pouquinho longo. O porquê que é importante a gente falar sobre técnicas narrativas, sobre técnicas de escrita. Eu acredito que a melhor forma de contar uma história é quando você tá afim de contar aquela história, você senta e escreve. As técnicas narrativas, as formas de se contar história, elas auxiliam você a fazer essa contagem de histórias, a contar as histórias. E quando você tem conhecimento de como as histórias são estruturadas, de como são as formas mais fáceis de contar essa história,
fica mais fácil de você burlar o sistema. Então, quando você quer escrever uma história que ela mescla elementos, ela mescla formas narrativas, você conhecendo tecnicamente como essas formas funcionam, fica mais fácil de você burlar o sistema. Fica mais fácil de você quebrar o sistema de contar histórias e criar a sua própria forma de contar histórias. Então, fica aí esse meu questionamento. Eu acredito, isso é uma coisa bem particular minha, que para sermos bons escritores, boas escritoras, nós precisamos conhecer as técnicas. Porque é a partir do conhecimento dessas técnicas e da mesclagem dessas técnicas em que nós desenvolvemos a nossa própria voz na escrita, a nossa própria forma de contar. Todas as fontes que eu utilizei para poder estar construindo esse episódio, para estar construindo esse vídeo, estão na descrição do vídeo. Se vocês quiserem se aprofundar além desses links que estão aqui na descrição do vídeo, vocês conseguem encontrar uma série de coisas também na internet, em bibliotecas, em faculdades de escrita criativa, em cursos de escrita criativa. Não fiquem apenas nas informações desse vídeo. Busquem mais informações, busquem mais coisas. Muito obrigado por vocês terem ficado até aqui. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado a quem está precisando escrever. A quem já conhecia os 3 atos, eu espero ter feito uma reciclagem legal para vocês. E até a próxima semana.